hoje, na segunda reflexão, o tema que vamos abordar é sabedoria para evitar a falência. Diga assim comigo, sabedoria para evitar a falência. Lembrando que a base da construção e inspiração da série de mensagens é um jogo chamado Banco Imobiliário. Domingo passado, usei aquele quadrado que diz, vá para a prisão, não receba os 200 e fique preso, para falar sobre a ganância. Hoje, quando falamos sobre sabedoria para evitar a falência, eu me lembro daqueles 2 quadrados importantes e caros do Banco Imobiliário. Quem já jogou, de repente, pode lembrar. Há muitas regiões ali, lugares, mas tem um canto tabuleiro, tem 2 lugares chamado Morumbi, Vieira Solto, que custam muito caro. Quem lembra? Custam mais caro do que os demais. Você paga mais caro, mas quando você compra e coloca aí uma casa, 2 casas, um hotel, 2 hotéis, quem para quase vai à falência. Eu, quando jogo, tem um tempo que eu não jogo, até porque quando nós jogamos, né, toda a estrutura emocional da família vai embora. Mas quando eu jogo, eu fico ali meio que escolhendo. Falei pela manhã, né, que com perdão, o meu estado, que eu amo muito, Rio de Janeiro, mas tem os lugares, você para ali, Jardim Botânico. Quanto é para comprar? R$50. Quanto é aluguel? 15. Eu digo, não quero não. Quero comprar aquele ali. Eu vou economizar para comprar esse quadrado. Porque é hora que eu comprar, meu amigo. E às vezes jogava, eu via lá, Manuela Adriana com 20 propriedades, a mesa cheia de cartas. Ah, eu sou dona disso. Quando eu parava, eu pagava R$5, R$10, R$20, e eu só com 4 cartinhas. Daquelas. Quando eles paravam, eu levava todos à falência. Quanto é, pai? Aqui com o hotel, 350. Que isso, que absurdo. É. Toda vez que eu parava em um quadrado, eu dizia, não vou comprar aqui, não vou pegar isso, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, eu vou comprar aquilo, porque a hora que alguém parar, eu ganho esse jogo. E assim eu jogava. Isso fazia com que as pessoas fossem à falência. Como eu falei no último domingo, há péssimos perdedores, mas também há péssimos vencedores. Eu sou algumas vezes um desses. Eu gosto de ver as pessoas perdendo e sofrendo por isso. No jogo. No jogo. E se você não soubesse jogar o jogo, você ia à falência. Ia à falência. E às vezes as pessoas estavam cheias de propriedade, cheias de dinheiro, achando que iam muito longe. E eu estou lá com a minha quietinho, com minhas 2 cartinhas. Todo mundo passava, ninguém parava. Eu dizia, calma, a hora vai chegar. A hora que vocês pararem aqui, eu arranco todo o dinheiro de vocês. Eles paravam e não dava outra. Falência para todo mundo e eu ganhava o jogo. Sabedoria para evitar a falência. Isso nos dá uma ideia, para nós começarmos a meditação nesta noite, de que deve haver sacrifício, foco, planejamento para ter sucesso financeiro e evitar a falência. Agora, vale com um aviso importante. Eu não sou um consultor financeiro. Eu não estudei economia, eu estudei teologia. Então eu conheço só a palavra de Deus. Portanto, é a palavra de Deus que eu vou usar nessa noite para poder te ajudar com princípios importantíssimos. Para você ser livre financeiramente dessa prisão, escravidão do dinheiro. Não levante a mão, mas certamente hoje tem pessoas aqui que estão sofrendo hoje por conta de ausência de dinheiro. Desemprego, sem salário, família crescendo, dinheiro reduzindo, dívidas em aberto, não sei como pagar, empresa a ponto de falir. Isso acontece a não cristãos e a cristãos. E tanto cristãos como não cristãos, quando aplicam princípios cristãos, conseguem sabiamente evitar a falência. A falência da empresa, a falência do casamento, ou você não sabia também que as pessoas hoje em dia se divorciam por causa do dinheiro. E eu pesquisei que os 3 principais motivos de discussão no casamento são sexo, dinheiro e comunicação. Brincadeiras à parte, é mais ou menos assim, os homens querem mais sexo, as mulheres querem mais dinheiro e ninguém quer falar sobre isso. Aí o casamento acaba. Sexo, dinheiro e comunicação. Brincadeiras à parte, hoje nós temos 4 coisas a conversar, como a palavra de Deus pode nos ajudar
a nós termos uma vida financeira livre. Então, tome nota. Primeira coisa essa noite para nós é: ore antes de pagar. Ore antes de pagar. Isso não diz relação às suas contas de consumo, aquilo que é obrigatório o seu pagamento. Não vai chegar amanhã, quando chegar a conta de luz de março, você vai olhar e falar assim: não vamos pagar, esposa. O pastor falou que nós temos que orar antes de pagar. Vamos ver o que Deus tem com isso. Deus, é a tua vontade que eu pague essa luz? Senhor, a prestação do carro, eu pago ou não pago? Spoiler, vão rebocar o seu carro e vão levar de volta a financeira. Vão cortar a sua luz. Então, orar antes de pagar não são as suas contas de consumo como necessidades. Mas a ideia principal aqui é você trazer Deus em oração para participar das suas finanças, sejam elas quais for. Lembrando que, via de regra, nós adquirimos coisas que não precisamos com o dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas que nós nem gostamos. E por isso estamos, talvez, tão endividados. Então, hoje, alguns princípios para nós. Abra comigo a sua Bíblia, João 14, 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Olha o que Jesus vai dizer aos seus discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo e o lugar que ela deve ocupar em nossa vida. E eu pedirei ao Pai, disse Jesus, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Até aqui. Jesus esteve com seus discípulos por pelo menos 3 anos e meio. E Jesus era o seu conselheiro. E ele era o Verbo vivo, o Deus encarnado, que em suas ações ensinava como se comportar, como falar, como pensar, como agir. Agora Jesus vai à cruz do Calvário e vai aos céus. Ele diz: olha, não fiquem preocupados, vou enviar a vocês outro conselheiro. Todo o conselho que eu dei a vocês, na minha ausência, esse vai dar a vocês os conselhos que vocês precisam, os conselhos da verdade. Então, o Espírito Santo deve ocupar no coração de um crente como um grande conselheiro em todas as áreas. Se eu te dissesse que existe uma pessoa que sabe tudo de mercado financeiro, que sabe tudo de economia, essa pessoa sabe exatamente amanhã, segunda-feira, se a Bovespa vai subir ou vai descer, se o dólar vai subir ou vai descer. Essa pessoa sabe sobre mercado financeiro nacional e internacional. E o melhor, a consultoria dessa pessoa é de graça. Quem gostaria de um tempo com ela, levante a mão. Quem gostaria? Seja sincero. Como investir, o que pagar, onde colocar o dinheiro. É de graça. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Espírito Santo, que é um membro da Trindade, é o próprio Deus, a terceira pessoa, ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer amanhã no mercado financeiro mundial. Quando nós colocamos Deus e o convidamos para a nossa vida financeira, nós temos o conselho do Espírito Santo. Espírito Santo, pensei, tive uma ideia, analisei, quero colocar meu dinheiro nisso, quero comprar esse bem. Lembrando, não é uma conta de consumo, são coisas fora da necessidade que nós temos semanalmente, diariamente. Precisamos orar com um cartão de crédito na mão antes de pagar e dizer: Deus, essa é uma boa escolha. Esse é o melhor momento. Senhor, tu sabe exatamente o que dará com os juros do Banco Central daqui das próximas semanas e meses. Deus sabe o que vai acontecer. Deus pode te ajudar a você não entrar em enrascadas. O que acontece é que você cria maus hábitos de consumo quando você não inclui Deus em suas finanças. Via de regra, quando nós não incluímos Deus em nossas finanças e nada perguntamos, nós adquirimos e criamos maus hábitos. O que acontece é que nós sabemos que precisamos convidar Deus para as principais áreas da nossa vida. Nós oramos, por exemplo, sobre casamento. Senhor, ajuda o meu casamento, Senhor, me ajuda aqui com a comunicação, Senhor, me ajuda com o domínio próprio, Deus, abençoa a minha casa. Nós não temos dúvidas que precisamos, como cristãos, convidar Deus para nos ajudar no casamento.
Não temos dúvidas que precisamos de Deus para nos ajudar de forma sábia a educar os nossos filhos. Sim ou não? Quem tem filhos aqui? Uma frase que eu li maravilhosa que diz assim: Deus nos dá filhos para nos ensinar como orar. Os filhos nos levam aos pés do Pai constantemente. Sim ou não, meus irmãos? Eles podem fazer 30 anos. Quem é pai e mãe sabe. Não cessa nunca. Senhor, meu filho, onde ele está? Senhor, vai assim, Senhor, a mulher do meu filho, Senhor, aquela minha nora. Acabou que você vai, Senhor, meu neto. Não acaba nunca. Não temos dúvidas que precisamos de Deus para nos ajudar na criação dos filhos. Não temos dúvidas que precisamos de Deus, por exemplo, em relação à nossa vida emocional. Senhor, estou angustiado. Senhor, não consigo perdoar. Senhor, estou triste. Deus, estou em um processo. Estou com o pé no primeiro degrau da depressão. Deus, me ajuda. Não temos dúvidas que precisamos de Deus para isso. Mas por quê? Quando se trata da nossa vida financeira, parece que nós não precisamos. E isso é um equívoco. Lembrar que Deus não precisa do nosso dinheiro, é Ele quem nos dá a provisão. E é sábio você convidar Deus para participar desta área da sua vida, sabe por quê? Quanto mais perto Deus está de algo, mais organizado isso está. Quanto mais longe Deus está de algo, mais confuso e mais obscuro, em maior caos, esta coisa está. A matemática é o seguinte: algo mais Deus igual a ordem. Algo menos Deus, ou Deus longe, a matemática é bagunça, escuridão, desespero. Então precisamos convidar Deus para participar da nossa vida financeira, se queremos ter uma vida financeira saudável e livre. E aqui não rotulamos sobre valor monetário. Pode alguém viver livre com salário mínimo e pode alguém andar escravizado com 10 salários mínimos. A questão aqui, meus irmãos, não é valor, mas é o grau de importância que demos para Deus nesta nossa vida. Sabedoria para convidar Deus. Olha o que o Tiago diz, Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim na versão NVI. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Isso é reconhecimento, Deus, não tenho sido sábio com o que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Deus, não tenho conseguido administrar bem, porque aí estão os frutos, os resultados mostram. Senhor, tenho grande dificuldade em administrar bem as minhas finanças. Deus, dá-me sabedoria. E Tiago diz, Deus dará livremente para aqueles que pedirem. Convide Deus para participar e ore antes de pagar. Se prepare para isso, porque se você não se preparar, então você vai ter que consertar. Interessante é que, via de regra, geralmente nós convidamos a Deus para consertar as nossas bagunças. E dizemos, Deus, socorre-me. É ou não é assim, irmãos? Deus, ajuda-me. Senhor, estou em uma enrascada. Não convide Deus apenas para consertar as suas bagunças. Conselho sábio, bíblico. Convide Deus para impedir você que faça algumas bagunças. Algumas coisas poderiam ser evitadas se nós convidássemos Deus para nos dar sabedoria em relação àquilo. Ore antes de pagar. Mas por que não oramos? Por que não perguntamos antes de pagar? Porque muitas vezes nós temos medo da resposta. Queremos tanto aquilo e lá no íntimo já sabemos que Deus vai dizer, não faz isso. Você vai se arrepender. Não é hora. Não é o momento, você não precisa agora, mas eu quero, Senhor. Então o que fazemos? Nós não perguntamos, vamos e compramos. Porque Deus pode dizer não. Lembrar você quem é Deus? Deus é um pai, e todo pai é um pai que ama, um pai que protege, um pai que cuida. Quando Deus diz sim para algo, esse sim é para te abençoar. Quando diz não para algo, não é para te punir, o não é para te proteger. Quem é pai é que sabe, quem é mãe sabe. O sim é para abençoar. Pai, irmãos,
Eu falo daquilo que eu conheço, que é Bíblia e minha casa, certo? Pai, dá dinheiro para comprar açaí? Sim, filha, vou te abençoar. Está aqui, 7, 8, 10 reais, compre o açaí. Pai, me dá de comprar açaí? Não. A pessoa buga na hora, né? Ontem foi sim, hoje é não. O que mudou? O que mudou é uma responsabilidade que essa criança não tem, mas eu tenho. Por exemplo, a garganta está ruim, está frio. Digo, não. Ué, pai, agora eu buguei. Ontem foi sim, por que não? Não, porque você está com a garganta ruim, açaí é muito gelado, está frio, não vai chupar. Pá, mas eu quero. Eu sei que você quer, minha filha, vai ficar querendo. Mas pai, eu não é. Mas pai, eu quero. Pai, me dá. É não. Lá em casa é assim. Quantas vezes tenho que falar? Você o quê? É surda? É doida? Precisa de um psicólogo? É não, criatura. Mas pai, eu falei, vai dormir com essa, não vou te dar o açaí. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero você doente no hospital. Não quero você com um tubo enfiado no nariz num CTI, menina. Vai dormir, é não. O não de Deus é para nos proteger. Quem entendeu comigo, diga amém. Mas como nós queremos, da criança corre risco de fazer o quê? Bom, eu sei que meu pai vai dizer não. Ela já aparece com a boca roxa. Estava onde? Estava lá embaixo, com a boca toda roxa, você sabe. Comprou açaí escondido. Porque eu sei, se eu te perguntasse, você não ia deixar. É assim que fazemos. Se eu orar, Deus vai dizer não, então eu não oro e entro em dívidas. Uma vez eu vi um filme, uma frase chamou atenção, é fazer o seguinte: peça perdão, mas não peça permissão. Parece maravilhoso, mas é um problema. O filme diz o seguinte: olha, não peça permissão, faça. Se der errado, peça perdão. É como nós fazemos muitas vezes. Nós preferimos pedir perdão a Deus do que pedir permissão. Só que pedir perdão, Deus perdoa, mas podemos estar em um grande risco financeiro. Se pedíssemos permissão, talvez ouviríamos um não, mas um não de amor que nos levaria a evitar alguns problemas. Então, não viva a sua vida de pedir perdão a Deus pelas bagunças. Peça permissão, Deus, fala comigo, me dá sabedoria, Senhor. Esse é o tempo, essa hora, essa é a sua vontade. É isso que o Senhor quer para mim agora, Senhor. Esse é o tempo para minha casa, para minha família. Então, ore antes de pagar. Segunda coisa, calcule antes de comprar. Eu quero ler com você Lucas 14, 28 ao 30. Jesus, em uma parábola, disse assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Ele pergunta, quem faz isso? Quem, gente, faz isso? Quem começa o negócio e não calcula e não termina? Quem nesse país não faz isso? Quase todo mundo. Quem não começa algo sem calcular? Ele diz, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele e vão dizer, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ore antes de pagar e calcule antes de comprar. Alguns cristãos entram em riscos financeiros porque se baseiam no fator fé de forma imprudente. Ah, eu tenho fé. Eu não vejo ainda a provisão. Eu ainda não vejo a provisão. Mas pela fé, eu vou comprar esse bem. Estou desempregado, mas Deus é fiel. Vai lá, tenta. Vou empenhar a minha fé. Não tenho a mínima condição, mas Deus é comigo. E muitos cristãos entram em rascada financeira, depois assim, Deus, o que aconteceu, Senhor? Empenhei minha fé, orei de joelho, fui lá na agência, profetizei, sentei no banco de couro e encomendei. Está aqui na garagem. Eu não sei o que eu faço, Senhor. Senhor, abre os céus, manda codorniza, manda carne, água, vento, fogo, nuvem, coluna, manda alguma coisa, Senhor, provisão. Move céus e terra. Temos que calcular antes de colocar as mãos nas coisas. Eu vou te dar aqui, desse próprio texto, 2 conselhos para evitar entrar em grandes dívidas. O primeiro deles é, evite decisões impulsivas.
Não levante a mão que é levado de forma ansiosa e emocional a adquirir ou fazer algumas coisas que depois vai se arrepender. Minha mão levantada. Falei pela manhã e repito que um dos meus aplicativos preferidos é o OLX e Mercado Livre. Aí eu fico um tempão ali porque eu aprendi, minha avó dizia que vontade é uma coisa que dá aí, passa. Fico até passar. Depois que passa, eu fecho o celular e digo, vida que segue. O negócio é não apertar o botão comprar. E fico ali. E muitas vezes eu, Sandro, sou levado a impulsões emocionais. Nós somos humanos. As mídias sociais e o mundo nos arrebatam para a ideia de, todo mundo está tendo, eu vou nessa. Todo mundo está usando, eu preciso. Todo mundo tem, eu tenho que ter também. Você vai, nunca é o suficiente. Nunca é. Aí por irmos de impulsos emocionais, nós sofremos. Por isso, uma arma, um antídoto para impulsos emocionais chama-se paciência. Paciência é algo a ser aplicado, praticado. Paciência. Não é agora, não é este ano, não é pela emoção, é pela razão. Que eu coloco paciência. Como eu disse, as coisas mudam, há tempo para tudo. Hoje você não pode, amanhã você poderá. Então espere esse amanhã chegar, paciência. Não entre em rascadas financeiras. Segundo, número 1, evite impulsos emocionais. Segundo, tenha um plano. Faça um plano. Quantos aqui já viveram ou vivem aquele episódio que você abre a sua conta bancária, o dinheiro que estava lá anteontem, não está lá hoje, e você não tem ideia para onde foi? Levante a mão, seja sincero comigo, levante a mão. Tu olha assim e fala assim, não é possível. Rapaz, o diabo é sujo, hein? Deus está usando esse banco aqui, ó. Tinha R$500 hoje, mulher. Só tem 50, anteontem só tem 50, o que aconteceu? Não sei. Para onde foi esse dinheiro? Tu não lembra para onde foi, sim ou não? Tu não lembra. Porque tu vai gastando. Uma coca, uma água, um hambúrguer, um pastel, um almoço, um combustível, tu não sabe. Não é possível. Não, a minha mulher, meu filho, não é possível. O dinheiro pegou minha conta, aplicou, não sei. Olha a poupança, cadê o dinheiro, irmão? Você olha aí, eu vou olhar. Não é possível. Aqui, menos R$100 de quê? O que se for R$100? Ela, não sei, nem eu. Aí eu vou ler, posto de gasolina. Eu botei gasolina. Não é assim, gente. Eu vou te dar uma receita de bolo hoje. A palavra orçamento significa você dizer a cada real para onde ele vai. Para você não ficar tentando descobrir para onde ele foi. Então, no seu orçamento anual, diga, não, esses R$100 vai aqui para a internet, esses 500 aqui vai para pagar lá o colégio, esses 600 aqui vai lá para pagar, vai aumentando, quando chega a R$1.000, é R$1.000 para fazer o cabelo da mulher, aí 1.500 do plano de saúde, e você vai destinando, que aí você sabe para onde vai. Aí pergunta, pastor, mas quem faz isso? Não sei, mas é bom fazer. Não sei quem faz. De manhã, a Ambra falou assim, pastor, meu marido é assim, ele faz isso. Que bom, minha irmã, que bom que você tem um homem assim do seu lado. Não é questão de perfeição, é questão de você equilibrar para ter uma ideia, pelo menos, de como, para onde vai o seu dinheiro, meu irmão. Jesus diz, quem começa a construir, não se planeja, não tem um plano, não calcula, ele vai entrar em sérios problemas. Olhe Provérbios 21:5, versão NVT, princípio de sabedoria. Quem planeja bem e trabalha duro, com dedicação, prospera, mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Olha a matemática aqui. Quem planeja e trabalha duro, prospera. Ou seja, trabalhar muito, sem planejar, o dinheiro vai, você nem sabe para onde foi. Se planejar e ficar na rede sonhando com água de coco na mão, não prospera. Tem que trabalhar duro e tem que planejar. E Salomão diz, o mais sábio que já existiu, e eu sempre digo isso, depois de Jesus. O homem era rico, ele sabe o que está falando. Ele diz, olha, pegar atalhos, negócio de dinheiro fácil.
estações aí pecaminosas, isso aí vai levar você a ficar pobre. Nós temos que planejar. Às vezes, o maior inimigo financeiro nosso não é o diabo. É um quadradinho de plástico desse tamanho assim. Chama-se cartão de crédito. Algumas pessoas têm que fazer uma cirurgia. E a cirurgia é pegar a tesoura e dar um talho no cartão, se for o caso. Eu quero contar uma história pela manhã bem interessante, que vai dizer a história que um homem teve o cartão de crédito da mulher roubado e sumiu. Quase um mês depois, o delegado liga para o homem e diz: Senhor, encontramos o meliante e com ele o cartão da sua esposa. Você pode vir aqui, prestar queixa, reconhecer o meliante, assinar os documentos para nós prendermos o meliante e o senhor pega o cartão de volta. Então o rapaz disse: ô seu delegado, não, eu vou deixar para lá. Como assim? Eu prefiro não prestar queixa e nem assinar nada. O senhor pode soltar o bandido e pode deixar com ele também o cartão de crédito da minha mulher, porque eu vi nos tratos desse mês, ele gastou menos que a minha mulher. Você pode deixar ele solto com o cartão de crédito, sem problema. O tal do cartão de crédito. Quando vira o mês e vem a fatura, nós ficamos com olhos arregalados, sem saber o que fazer, porque vamos gastando. Minha filha tem 11 anos, ela não entende ainda. Pai, me dá dinheiro, não tem dinheiro, me dá o cartão. Mas cartão é dinheiro. Mas você vai pagar agora? Não, minha filha, mas uma hora a conta chega. 3 princípios para nós meditarmos. Primeiro deles, você é mordomo do que Deus tem deixado em sua responsabilidade. Tudo o que Deus coloca em suas mãos como vida financeira é para você ser um mordomo e responsável com isso. E às vezes nós até gostaríamos de fazer mais para Deus. Gostaríamos de ser mais generosos. Pastor, se eu puder, Deus sabe meu coração, pastor. Deus sabe, se eu pudesse, eu ofertava melhor. Trazia mais alimento, mas Deus sabe que eu não posso. Por que não pode? Talvez não consiga ser tão generoso como gostaria por conta de impulsos, por conta de não olhar princípios fundamentais bíblicos. Nós já pregamos e sabemos que o dinheiro não traz felicidade, sim ou não? Mas as dívidas trazem uma profunda tristeza, sim ou não? Trazem. Toda segunda-feira, início de mês, pode ser um problema. Nós somos mordomos. Eu quero você pensar essa noite que quando nós somos irresponsáveis com o pouco que Deus nos dá, o que faria Deus nos dar coisas maiores e melhores? Quantos creem que Deus é um Pai que nos ama muito? Levante a mão comigo. Você que é pai sabe disso. Se minha filha se acidenta com uma faca, eu não vou dar para ela um canivete ou um facão. Porque ela se cortou um pouco com uma pequena faca de manteiga, a sua imprudência com aquele instrumento, o que ela não faria com um facão amolado. Deus nos ama tanto, e às vezes, vendo como nós nos machucamos financeiramente, estamos às vezes sofrendo por conta de alguma condição financeira. Por que um pai que nos ama nos daria um instrumento maior para nós nos machucarmos mais? Se somos irresponsáveis com o pouco que temos, por que Deus providenciaria algo para que nós fôssemos irresponsáveis em um grau maior? Por amor, Ele não faz isso. Deus quer ver a sua responsabilidade como mordomo nas pequenas coisas, porque sede fiel no pouco e no muito, no mais, Ele vai te dar. E às vezes Deus não nos permite coisas maiores financeiras porque Ele nos ama. E esse não é de proteção. Você tem se machucado um pouco com o que eu tenho te dado. Se eu abrir as janelas do céu sobre sua vida sem medida financeiramente, você vai se arrebentar e vai se machucar muito. Não quero isso para você. Responsabilidade sobre os nossos bens materiais como mordomo. O princípio da mordomia é sabedoria, disciplina e responsabilidade. Com o que Deus nos deu, que inclui família, filhos, dinheiro, tudo, mordomos. Precisamos ter disciplina. Precisamos ter responsabilidade
e precisamos ter sabedoria. Aí eu lembro da parábola dos talentos. O Senhor distribuiu talentos a algumas pessoas, e um, com medo de perder, enterrou, não multiplicou, não teve responsabilidade e sabedoria. Esse foi condenado, e até esse pouco lhe foi tirado. Responsabilidade, disciplina e sabedoria. Se você não administra bem as coisas naturais que Deus te dá, por que Deus lhe daria coisas espirituais maiores? Eu quero ler um texto para você que vai levar para você entender que é uma relação da nossa responsabilidade diante de Deus com as coisas naturais em relação às coisas espirituais. Senhor, por que o Senhor não me concede coisas maiores espirituais, dons, talentos, oportunidades? Por causa da nossa irresponsabilidade com coisas menores. Olha o que vai dizer o texto de Lucas 16, 11 e 12, a versão NVT. Lucas 16, 11 e 12. Olha o que o próprio Jesus diz. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, ou seja, com as coisas naturais, quem lhes confiaria a verdadeira riqueza, coisas espirituais? 12. E, se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? O que Deus diz é, há coisas que são de vocês, mas não recebem, porque o que é dos outros na sua mão, você não trata com responsabilidade. Então observe, irmãos, que está ligado você cuidar bem do seu casamento, cuidar bem do seu dinheiro, cuidar bem dos seus filhos. Cuidar bem também da sua saúde. Por que não dizer, Deus te deu uma saúde, Deus te deu órgãos. Cuide bem da sua vida. Tenha responsabilidade e disciplina com o dinheiro, com a saúde, com o casamento. Pastor, perfeição não há, irmãos. Eu erro no casamento, eu erro com o dinheiro, eu erro com a saúde. Não há perfeição aqui. Perfeito só o Senhor. Mas temos que ter essa consciência de responsabilidade e disciplina e evoluir isso com o tempo. Para que então Deus possa confiar a nós coisas maiores, coisas espirituais, coisas que são de fato riquezas mais importantes. Então, número 1, ore antes de pagar, calcule antes de comprar com sabedoria. Terceiro, se prepare para a tempestade. Há uma lei chamada Lei de Murphy, não sei se quem conhece aqui, Lei de Murphy, que vai dizer o seguinte: tudo que foi criado tendo possibilidade de dar errado, ele diz, vai dar errado. Vai dar errado. Das leis de Murphy, a segunda, todo mundo conhece, que vai dizer, o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Quem já ouviu? Lei de Murphy. O que quer dizer assim? As coisas têm 100% de chance para dar errado. O pão tem 100% de chance de cair com a manteiga para cima, mas também para baixo. O que isso quer dizer? Temos que nos preparar para dias como esse. Já observou? Começa a chover e o tempo muda quando nós não temos em mão um guarda-chuva. Quando temos o guarda-chuva, não chove. Quando não temos, chove. Temos que nos preparar para os dias de tempestade. Leia o Provérbios 6, do 6 ao 8. Um texto que você leu, talvez, só quando era criança e nunca mais teve interesse nele. Vou te lembrar do texto hoje. Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então hoje venha comigo e reflita. Olha o versículo 7. Ela não tem chefe, não tem supervisor, nem governante. Ou seja, não tem obrigação nenhuma. E ainda assim, armazena é a palavra. As suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. A tempestade, uma hora chega, nos prega desprevenidos. Portanto, precisamos estar preparados para esses dias. Alguém assim, pastor, mas aí é fácil falar. Como é que eu vou guardar, como é que eu vou me preparar para um futuro hipotético, quando nem para pagar as contas eu tenho? Como eu disse, há tempo para tudo. Não é todo tempo que é tempo de escassez. Também chegará o tempo de abundância. Comigo, levanta a mão nesta noite. Chegará o tempo de abundância, sim ou não?
Há tempo para tudo. Posso hoje estar desempregado, com dificuldades financeiras, mas posso amanhã, pela fé em Jesus, estar bem empregado, de volta ao mercado de trabalho com bom salário. Amém, meus irmãos? Quando chega o tempo da abundância, eu preciso me preparar caso haja um outro tempo de escassez. Eu preciso ter sabedoria para não consumir tudo que Deus me deu, mas guardar, armazenar, me preparar para isso. Exemplo, José. José é levado ao Egito para um propósito específico. Qual é? Ajudar o povo de Deus a não morrer de fome. José vai ao Egito, governante faraó tem um sonho, ele revela o sonho e fala assim, olha, o sonho é esse, vai haver 7 anos de fome, e 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Então José monta uma estratégia. Na época de abundância e de muito, de sobra, vamos guardar o excedente, para quando vier a tempestade, tenhamos como sobreviver. O tema de hoje é sabedoria para evitar a falência financeira, conjugal, relacional, emocional. Quando Deus lhe permitir um tempo de abundância, se prepare para os tempos difíceis e guarde Gênesis 41, 47 ao 49. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. O texto de José. José recolheu o quê? Todo o excedente, o que excedeu, o que sobrava dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Lembrando que cada país tem uma cultura. O nosso país, Brasil, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, me parece que não é muito o costume do carioca essa prática. Em tempo de abundância, guardar. Fazer um planejamento anual. Comecei com a Adriana, virou o ano, minha filha, como é que vai ser esse ano? E fomos para o papel, se cada um guardar X por mês, você guarda X do seu, no final do ano temos esse valor. Aí nós suprimos uma tempestade que chegou, ou trocamos o sofá, trocamos a geladeira, ou compramos alguma coisa, investimos em relação à educação das crianças. Eu levei ela, se você economizar X por mês, bota lá cada um, vai, quando chegar temos um montante, porque quem não começa, nunca chega. Conselho bíblico para você, quando estiver em época de abundância, aprenda a se preparar. Pastor, mas é fácil, né? José revelou um sonho, sabia quando que a tempestade ia chegar. Nós não sabemos quando vai chegar. Não sabemos quando pode chegar o desemprego, bater a porta, a enfermidade, um problema familiar, um dente para fazer. Vai fazer o dente para tu ver quanto custa. Vai lá e me diz. Para trocar, mas eu quero botar um negócio aqui. R$ 2.800. Como é que você faz? Eu não é, gente? Estou sozinho? É isso. Aí como você faz? Se você se planejou, você pode fazer. Ou se não pode, espera para fazer. Seja inteligente para economizar durante os tempos de abundância. Diga sempre ao seu vizinho, seja inteligente para economizar durante os tempos de abundância. Pastor, não vi esse tempo agora. Calma, tenha paz, tudo vai passar um dia após o outro. Quando os celeiros estiverem cheios, seja inteligente. Número 1, ore antes de pagar, calcule antes de comprar, se prepare para a tempestade. E quarto e último, busque quando estiver desesperado. Meu caminho como pastor, já disse, não sou consultor financeiro, sou um pastor. E meu caminho com você é terminar com palavra de esperança. Palavra de esperança. Olha comigo o texto de Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pausa. Pode ser que hoje haja alguém aqui com tais preocupações. Pastor, guardar dinheiro. Essa etapa é outra, pastor. Eu quero saber que eu vou vestir amanhã. Se eu tiver amanhã o que comer, o que vestir, eu estou muito satisfeito. Não se preocupem. Verso 32. Essas coisas
devem ocupar o pensamento dos pagãos. Lembrando, o que Jesus não diz é que essas coisas só atingem quem não é cristão. Não. Essas coisas devem só ocupar de preocupação quem não tem um pai amoroso. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas lhe serão acrescentadas? O que comer, o que beber e o que vestir. A promessa de Jesus é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não prometeu que vai suprir as nossas vaidades. Ele não prometeu que vai suprir a nossa ganância. Vai suprir a nossa necessidade. Ele diz: busque, porém, ao Senhor e não se preocupe. Não deixe seu coração somente ocupada com tais preocupações do dia de amanhã, porque já basta o dia o seu próprio mal. Mas consiga olhar o futuro e ver a fidelidade de um Pai de amor suprindo todas as suas necessidades. Aí hoje alguém diga assim: pastor, mas está muito complicado a minha vida financeira, está difícil, não sei o que fazer. Olha o túnel e é só escuridão. Eu quero hoje, como exercício, convidar você a você olhar eventos passados e anteriores ao de hoje. Você talvez olhe um passado rapidamente e seja por Deus levado a um ponto da sua história onde você pode se lembrar que lá também foi um tempo difícil. Talvez uma enfermidade no seu passado, na sua história. Talvez um desemprego. Talvez uma tragédia na sua família. Algo trágico. Aí você olha para trás e você percebe que, apesar disso, você hoje está aqui. Aí quando você olha para dizer: naquele momento, Deus foi fiel. Naquele momento, Deus fez um milagre. Ou naquele momento, Deus fez com que eu conseguisse suportar e enfrentar aquilo. E quando você olha o passado e encontra lá a fidelidade de Deus, você pode olhar para o futuro e esperar também que lá no futuro você igualmente será encontrado pela fidelidade de Deus. Porque é um Deus que não muda. Ele estava com você lá atrás, arrancou você das trevas, salvou você, talvez ajustou o seu casamento, mudou a sua vida, você está aqui hoje. Olhem para o futuro com a mesma expectativa. Deus não mudou. O mesmo Deus que cuidou do seu povo no Egito é o Deus que ainda hoje cuida do seu povo e há de suprir todas as nossas necessidades. Então hoje encha o seu coração de esperança e creia que, embora o que eu enfrente hoje, amanhã pela fé vai ser um dia melhor. Deus está preparando a minha história e hoje me convida a convidá-lo integralmente na minha vida. Deus não quer ser o nosso Senhor parcial, meus irmãos. Deus não quer ser um Deus parcial da minha história. Senhor, governe o meu casamento. Senhor, governe a minha mente. Deus, governa os meus filhos. Mas Deus, minha vida financeira, eu sei o que fazer. Não é sábio. Diga a Deus: me dá sabedoria. Eu quero ser encontrado como um bom mordomo. Tudo que o Senhor me deu, eu quero aplicar com disciplina, responsabilidade e sabedoria. Diga-se comigo: disciplina, responsabilidade e sabedoria. Isso vale desde o cuidado com o seu corpo até o seu dinheiro, que passa pelo seu papel de marido, esposa, pai, mãe, filho, patrão, empregado, servo do Senhor. Disciplina com o que Ele me deu, responsabilidade com o que Ele me deu e sabedoria para aplicar. Para terminar, usando no passado uma frase que poderia ser pior. A frase de hoje para você é: gratidão e preocupação são incompatíveis. Não se esqueça disso.
Você não pode ser grato e se preocupar ao mesmo tempo. São duas coisas incompatíveis e não conversam. Quando vier a preocupação, comece a se lembrar do que Deus já fez. E então comece a ser grato. Porque enquanto você vai sendo grato, a preocupação vai indo embora. Não há como estar preocupado e ser grato ao mesmo tempo. Nós precisamos decidir se viveremos ansiosos ou se estaremos gratos. Se vamos ficar presos com o dia de amanhã ou se vamos aqui no presente agradecer por tudo que Deus já fez. Diga sempre para o seu irmão, não se preocupe, mas seja grato. Deus está no controle da sua vida. A minha oração eu vi hoje aqui orando de manhã e de noite, assim, Deus, ajuda, Senhor, os meus irmãos que hoje estão sofrendo de forma emocional, intelectual, Deus, física, com esse desespero financeiro que ocupa o mundo. Desde uma guerra, até economia, moeda, desemprego em alta, escassez. Aplique os princípios de Deus. E seja alguém bem-sucedido. Ser bem-sucedido não está se referindo a valores. É ser bem-sucedido com o que agora Deus permite que eu tenha. Ser bem-sucedido com pouco. Quando fora do muito, ser bem-sucedido no muito. Ser um marido bem-sucedido sem filhos. Um marido bem-sucedido com filhos. Aonde Deus te colocou? O que Deus te deu? Pergunte. Reflita hoje, o que Deus colocou em suas mãos? Família, dinheiro, empresa, emprego, capacitação, dom, talento, pessoas. Disciplina, responsabilidade e sabedoria. Para terminar, nós orarmos e refletirmos, para refletir e praticar, como sempre fazemos. Trabalhe duro, faça um orçamento, se planeje, aplique sabedoria em sua mordomia e se lembre que Deus suprirá as suas necessidades. Trabalhe duro, faça um orçamento, se planeje, aplique sabedoria em sua mordomia e se lembre que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Vamos orar? Fique em pé comigo nesta noite em nome de Jesus.